agora. Perfeito. Todos vocês escutaram essa mensagem dessa reunião está sendo gravada. E agora sim, pessoal, vocês tiveram a oportunidade de conhecer um pouco da palestrante, da talkista, naquele convite que enviamos para vocês. A nossa convidada de hoje é Michele Crevellaro, é psicóloga antroposófica, graduada, pós-graduada em psicologia das organizações. Bom, tem um currículo super extenso que não vou passar a detalhar aqui, mas o mais importante é que ela topou de forma altruísta compartilhar conosco esses 45, 50 minutos que a gente tem pela frente, certo? Feita essa pequena apresentação, Michele, eu vou passar a palavra para você, vou passar o controle da sala para você, e aí você já pode compartilhar com o pessoal como é que você quer conduzir a dinâmica, se vai abrir perguntas, não vai abrir. A palavra e o poder, o controle está contigo. Tá bom. Pessoal, de novo, agradeço. Muito bem-vindos a mais um Talk e espero que seja do interesse e do proveito de todos vocês. Um abraço. Michele, muito obrigado. Obrigada. Pessoal, boa tarde. Um prazer estar aqui com vocês para falar desse tema tão bacana que é carreira e também falar um pouco das fases da vida com esse olhar da antroposofia, que é uma filosofia espiritual, mas que não tem nada a ver com religião, e sim com espiritualidade. Então, eu vou começar aqui compartilhando a minha tela. Eu sempre gosto de começar as conversas, os talks e tudo mais, com uma frase, para a gente poder se conectar um pouco com essa temática. E a frase que eu trouxe é uma frase de Nietzsche, que é um filósofo alemão, e ele fala algo bem importante e que tem toda correspondência com o tema de carreira, né? Então, ele fala que ninguém pode construir em teu lugar as pontes que precisarás passar para atravessar o rio da vida. Ninguém, exceto tu, só tu. Então, ele já traz uma frase que vai ser o tom que a gente vai ter nessa conversa aqui, nessa próxima hora, falando da importância que a gente tem que ter ao olhar a nossa vida e as nossas escolhas, inclusive a parte de carreira. E eu trago essas 3 imagens, que eu acho que elas fazem uma boa reflexão, né? A gente, quando começou toda essa pandemia, tinha muito uma visão de que a gente tinha que ter equilíbrio entre vida pessoal e profissional. Acho que vocês já escutaram bastante falando sobre isso, né? E esse é um grande paradigma que a gente tem, né? Se realmente dá para dividir vida pessoal e profissional. Eu, na minha visão, eu vejo que a gente tem uma vida, né? Essa é a vida que a gente tem. E a profissão, ela faz parte, a carreira, ela faz parte das nossas escolhas e da nossa vida. Então, essa primeira imagem aqui, esse paradigma da gente ficar tentando equilibrar. Quando eu penso em escolhas, eu posso fazer escolhas aleatórias e empilhando essas escolhas na minha vida, né? Então, ok, as coisas parecem que vão acontecendo e uma coisa sobre a outra. Mas o que eu queria trazer para vocês é essa terceira figura aqui, que as coisas são um pouco mais complexas. Vocês conseguem imaginar o quanto mais difícil é fazer essa construção do que essa? Então, a diferença dessa última construção aqui é a gente olhar a nossa vida e a nossa carreira, né, essas escolhas profissionais, como uma ponte, que tem um começo e tem lá um objetivo, ela tem um destino. Então, cada pedra que a gente vai escolhendo, a gente escolhe ela de forma consciente, a gente olha o tamanho, a gente olha a forma, e aí sim vai fazendo uma construção mais consciente. Então, de forma geral, o que eu quero dizer? Né? Que quem vive plenamente, né, quem passa pela vida e faz escolhas conscientes sobre o caminho que quer percorrer e que oferece, né, ao mundo e os seus próprios talentos, encontra de fato uma visão mais coerente e não precisa fazer essa divisão e essa distinção entre vida pessoal e profissional, e sim olhar essa vida de uma maneira mais integral, né, mais integrada. E o Aristóteles, ele tem uma frase que eu acho muito bonita, que eu quero compartilhar com vocês, que ele traz que onde as necessidades do mundo
e os seus talentos se cruzam, aí está a sua vocação. Então, é uma frase mais para a gente refletir aqui sobre talentos e vocação. E pensando na carreira como escolha, né, como um caminho, as escolhas que a gente acaba fazendo ao longo da nossa vida, e eu não estou falando de grandes escolhas, tá? São as escolhas do dia a dia que a gente faz, desde como a gente vai tratar alguém, tratar uma problemática, o que a gente quer fazer de fato, elas vão delineando o nosso destino pessoal. E o destino aqui, ele é entendido como um ponto de chegada. Então, assim, o que eu tenho de objetivo? O que eu quero? Onde que eu quero chegar? Né? Então, isso que vai, essa crescente que acontece ao longo da nossa vida, é fruto de escolhas de diferentes caminhos em nossa trajetória. E aí vem a grande questão, né? Como é que a gente dá espaço para a gente olhar as nossas potencialidades? E não à toa eu escolhi essa imagem aqui, que é uma imagem do girassol. O girassol tem uma forma, né, de captar a luz, que a gente chama, um nome meio difícil, chama heliotropismo. Então, ele vai buscando sempre a luminosidade. Então, o convite que eu faço para vocês é vocês olharem agora para qual é a sua parte de luz, qual que é a sua potencialidade, como você está buscando isso no seu dia a dia. A gente passa muito tempo trabalhando, então, assim, o quanto que eu consigo colocar, de fato, a minha potencialidade, aquilo que eu tenho de melhor no meu dia a dia, na minha carreira, a serviço não só meu, mas principalmente do mundo. E trazendo um pouco de conceito, né? O que é carreira, né? A carreira é uma palavra que ela vem do latim, chama carraria, caminho, é uma rota, é um projeto de vida, é uma trilha profissional. Mas também é um sonho e uma perspectiva de futuro. Nossa carreira não só acontece no presente, mas ela foi construída, isso a gente vai falar um pouquinho, eu vou trazer para vocês sobre as fases da vida. Ela vem sendo construída, mas também ela tem uma perspectiva de construção futura. Então, a carreira ela é individual e cada pessoa ela trilha os caminhos que quer seguir profissionalmente de acordo com as suas aspirações e competências atreladas às necessidades da companhia. Quando a gente fala de escolha, a carreira em si é uma escolha, né? Então, lá na época da faculdade, de um curso técnico, alguma coisa assim que vocês estavam vivendo, vocês fizeram uma escolha de acordo com interesses, aptidões, orientações. Então, essa escolha, né, esse caminho que foi escolhido por cada um de vocês para traçar a sua vida profissional. E quando a gente fala de caminhos em si, né, então, olhando a carreira como escolha, mas falando de caminho, as trilhas de carreira, né, em si, aí sim, é da pessoa dentro do contexto organizacional, dentro do contexto da empresa. Então, são as possibilidades que cada um de vocês tem de desenvolvimento, de crescimento de carreira dentro da organização, considerando seus interesses, claro, e também a estrutura toda da empresa onde vocês estão aqui hoje, né? Então, só para dar uma olhada, né, entender o que é carreira, né? Olhar a carreira como escolha e as trilhas que eu vou percorrendo ao longo da vida dentro da organização. E aí, né, o que tudo isso tem a ver com as fases da vida? E aí, gente, se vocês quiserem compartilhando alguma coisa pelo chat, dúvida, alguma coisa do tipo, fiquem à vontade, tá? Tem um olhar das fases da vida, que eu sempre gosto de trazer, que são os sinais, que nem sempre a gente está atento, né? Então, assim, quais são os sinais que ao longo da sua história de vida foram passados para você? Porque quando a gente vai buscar algo, né, uma formação, um querer, né, profissional, sinais já foram dados desde a nossa infância. Então, a gente vai aqui se conectar com momentos diferentes da nossa vida. Então, quais os tipos de brincadeira, quais os tipos de esportes, o que eu gostava de fazer, as amizades que tinha, todos esses são sinais que a gente vai tendo ao longo da nossa vida e que vai construindo a nossa escolha profissional também.
Então, como é que né, você pensar lá atrás, né, com 16, 17 anos, como é que foi a escolha e construção da sua carreira? O que você levou em conta para construir a sua carreira? Foi uma escolha fácil? Foi difícil? Foi de primeira? Nossa, comecei a fazer, já me interessei, gostei? Não, eu comecei a fazer alguma coisa, não estava conectado comigo, precisei me redirecionar. Então, como é que foi essa sua escolha de carreira? E aí, por último, o quanto de atenção a gente dá aos sinais da vida, né? Não só da nossa vida ali, né, do nosso passado, do nosso histórico, mas os sinais hoje do presente, das coisas que estão acontecendo no dia a dia de vocês, tá? E para falar um pouco das fases da vida, eu vou me basear no que o Carlos colocou ali no começo, que é essa visão da antroposofia, né? Então, quando a gente fala dessas fases da vida, dos setênios, né? Os estudos, eles começaram a ser feitos logo agora, tá? Então, ali, ó, 640 a.C., pelo um poema de Solon, um dos pensadores gregos, e ele olhava a vida nessa divisão de 7 em 7 anos, né? Então, era uma visão mais apreciativa, né, nessa época. Então, tinha um observar que a gente fala que é um observar silencioso, contemplação da natureza. E tem uma visão da antroposofia que ela é muito conectada de que o homem, ele faz parte desse todo, né? Então, a gente não está dissociado da natureza. Então, o olhar é que a gente está integrado também a esse aspecto ambiental. Então, está lá antes de Cristo, 640 a.C. Depois, no início do século XX, o Bernard Liebig, que foi um médico, um psiquiatra holandês, ele começou a escrever sobre as fases da vida, dividida nesses ciclos de 7 em 7 anos, chamados setênios, baseado nesse conceito antroposófico que foi fundado pelo Steiner. Então, ele começou a olhar que os seus pacientes tinham alterações, né, ao longo da vida, nessa época, em ciclos. E aqui no Brasil, em meados do século XX, a doutora Gudrun Burkhardt, que é uma médica, ela começou a fazer um trabalho de biografia, olhar as fases da vida também, de seus pacientes. Então, ela sistematiza essas leis que a gente chama de leis biográficas e que regem a vida humana a cada setênio. E aí eu vou trazer só algumas considerações importantes para a gente poder navegar um pouco sobre essa temática. Então, interessante que nós somos bilhões aí no mundo, mas cada biografia, cada história de vida, ela é única, né? Então, apesar disso, de ela ser única, cada um tem a sua história, a gente encontra padrões, né? Arquétipos aqui, eu vou falar um pouco disso ao longo da conversa, mas arquétipos são imagens que são criadas para simbolizar, para representar algo que está um pouco no nosso inconsciente coletivo, uma imagem coletiva que a gente tem sobre algo. Outro ponto que traz também essa visão das fases da vida é que a vida ela tem um ritmo, né? Então, a gente nasce, a gente morre, mas tem um ritmo ao longo da nossa vida. De tempos em tempos ocorrem algumas crises, essas crises são similares, né? Pode ter acontecido numa intensidade comigo, com você em outra, mas elas acontecem numa época muito próxima. E a gente vai olhar o processo de desenvolvimento aqui humano em 3 aspectos: o físico e o biológico, o emocional e o espiritual. Tudo bem? E agora aqui sim, a parte de como é que é um mapa, né, de todas essas leis biográficas e o que tem a ver isso com a nossa história de vida. Então, a gente tem aqui, né, a gente tem uma primeira linha, que é essa linha espiritual, ou seja, a gente nasce e a gente morre, né, então a gente tem uma linha espiritual que é seguida. Essa linha espiritual, ela vem na nossa vida, né, com uma vocação. A gente olha ela como uma vocação, uma missão. Por que a gente veio para cá? Com qual missão? Com qual significado, né? Então, a gente chega ao mundo aqui
muito conectado, né? Vem as crianças, né? Elas estão muito conectadas com questões mais sutis, e na idade mais velha também, essas sutilezas voltam. Quem tem filho vê que as crianças se dão muito bem com os avós, né? Porque eles estão conectados aqui nessa mesma época de vida. Aqui a gente fala que quanto mais você está no fundo aqui dessa curva, mais aterrado você está, mais material a gente está conectado, mais com material. Uma segunda linha, essa linha físico-biológica. Ela já é a oposta dessa linha espiritual. Então, a gente tem o nosso desenvolvimento físico e biológico, ou seja, né, a gente tem o nosso desenvolvimento do nosso físico, do nosso corpo físico. O ápice acontece aqui entre os 28 e 35 anos, e depois disso a gente só declina, né? Só vai desgastando fisicamente, né? Então, essa é a linha natural da biologia do nosso corpo. E, por último, uma linha emocional. Essa linha emocional, ela está ligada à nossa curva de desenvolvimento psíquico, à nossa curva da alma, né? Qual que é o nosso desenvolvimento astral, o nosso desenvolvimento da nossa alma, das nossas emoções, né? Essa linha, ela vai até os 42 anos, né, a princípio. E o que acontece com 42 anos? A gente tem a nossa última crise, que eu vou trazer isso para vocês, são 4 grandes crises que a gente tem ao longo da nossa vida até os 42. E ali a gente tem uma escolha para ser feita nessa parte dessa idade. A gente pode escolher viver as nossas emoções ligadas ao nosso ter, ao material, né? A algo mais preso, mais terreno, que a gente fala, né? E isso está ligado à linha biológica, então ela também vai em declínio. Uma segunda forma de desenvolvimento emocional está ligado ao ser, né? Então, há um desenvolvimento mais focado numa evolução, né? Numa autenticidade. Então, essa linha pontilhada aqui é a escolha de querer ficar preso no passado, né? Então, vai ficar um pouco entre esse ser e ter, né? Então, essa é a linha pontilhada. E a visão da antroposofia tem essa questão ritmada, que é muito bonita, que ela fala que dos 0 aos 21 anos, a gente está numa fase de aprender. É a fase da primavera, do florescimento. Depois entra no verão, que, né, dos 21 aos 42 anos, que é essa fase de luta e exploração, né? Então, a gente vai para o mundo, né? Então, o verão, ele traz isso, traz todo esse calor. Depois, entra numa fase que a gente chama de tornar-se sábio, que é o outono. Então, a luz, que é a parte do inverno. Tá? Então, tem toda uma visão muito filosófica, muito poética de todos esses conceitos. E as 4 grandes crises que a gente tem ao longo da vida, né? A crise de identidade, de talentos, de autenticidade e a existencial. Falando um pouquinho de cada delas, um pouquinho de cada uma rapidamente, né? Então, o nosso primeiro setênio, ele acontece dos 0 aos 7 anos. Quem tem filho, pensa aí no filho, pensa em si, lembra dessa época, quem tem memórias dessa época, né? A gente fala que o grande direcionamento dessa fase é entender que o mundo é bom. E o que acontece com a gente nessa fase, né? A gente tem um desenvolvimento do nosso pensar. Então, eu brinco, né? Quando você vê um bebezinho, a cabeça é desproporcional até o corpo, né? Em relação ao corpo. Então, a gente tem um desenvolvimento do nosso pensar, né? Do nosso sistema neurosensorial. Então, a gente tem o desenvolvimento do nosso cérebro, da medula, do sistema nervoso. Então, toda a nossa forma de desenvolvimento do pensamento, ele acontece muito forte dos 0 aos 7 anos, né? Então, lá com 3 anos de idade, a gente tem um pico de linguagem muito forte, né? A gente depois nunca mais vai aprender a quantidade de palavras que a gente aprende nessa época, né? Então, por isso que a gente fala que essa é a fase do pensar. A gente também abre as nossas janelas da alma. Então, o que são as janelas da alma? A gente começa a ter contato sensorial com o mundo externo, né? Através da nossa audição, do tato, da nossa visão, né? Dos sentidos em geral. Então, a gente abre as janelas da alma. O palco da nossa vida é a família, é a casa, é onde a gente começa o nosso desenvolvimento. Aqui a gente aprende o que é acolhimento, o que é afeto, cuidado, proteção, e é onde a gente tem contato com um ambiente de bondade, para entender que esse mundo
é bom, né? O que isso quer dizer? Estabelecimento de confiança. Então, aí ficam as reflexões, né? Nessa visão, nessa cosmovisão, a forma como a gente vai estabelecendo as relações, a forma como a gente tem afeto, cuidado, proteção, vai refletir na vida adulta perante essa primeira fase. O aprendizado, ele é por imitação, né? Então, a gente aprende imitando os adultos. E também com as histórias, com essa visão que eu tinha falado dos arquétipos, né? Que a gente utiliza, que são os contos de fada, principalmente. Aqui a gente desenvolve o senso moral, os nossos valores, né? E o brincar, ele é muito importante nessa época para estimular a criatividade. Então, pensa aí, quanto que você brincava nessa primeira fase, nesse seu primeiro setênio? Né? O quanto que você se acha criativo, quanto que tinha a ver isso com as suas brincadeiras? Elas eram brincadeiras mais criativas, elas eram brincadeiras mais sozinhas? Como é que você brincava nessa época? O segundo setênio, que é dos 7 aos 14 anos, ele vai falar como premissa que o mundo é belo, né? E aqui a gente vai começar a desenvolver, se a gente desenvolveu no primeiro setênio pensar, a gente desenvolve aqui o nosso sentir, né? Então, o sistema rítmico, o desenvolvimento do nosso tórax passa a ser primordial nessa fase da vida. Então, o aparelho respiratório, circulatório, a gente começa a ter as simpatias e antipatias. E podem perceber que as coisas, as pessoas, os estilos de pessoas que vocês gostavam, deixavam de gostar naquela época, também refletem até os dias atuais. E o palco da vida passa da família e da casa para ser escola, colegas, o professor. E o professor tem um papel muito importante que a gente fala que é uma autoridade amada, ou seja, é o primeiro papel que a gente tem de alguém que é importante, que fala para a gente como as coisas têm que ser feitas, né, vistas, mas com uma relação e um vínculo afetivo. Aqui a gente desenvolve o respeito, então senso de direitos, deveres, regras, limites, todos eles são estabelecidos nessa segunda fase. A criatividade, a imaginação, as aventuras, a gente quer desvendar o mundo. Tem uma questão de senso estético, né? Então, do que é bonito, do que é feio, do que a gente acha legal, né? E a gente desenvolve mais a sensibilidade nessa fase. O aprendizado que a gente tem nessa fase da vida, ele é muito feito por heróis, né? Por histórias. Então, as crianças adoram histórias de super-heróis, né? Aconteceu alguma coisa muito ruim ali, alguém vem e salva, né? Então, isso é muito importante para o desenvolvimento nessa época. E a gente aprende a ter autonomia no nosso corpo físico, e no final, né, dessa fase, aí a gente tem o amadurecimento do corpo biológico, do corpo vital, pela puberdade. Depois, gente, estão se reconhecendo aí? Estão lembrando dessas fases? Aí quem quiser mandar alguma coisa no chat, fique à vontade. E o terceiro setênio, né, dos 14 aos 21 anos, a gente fala que é onde a gente aprende que o mundo é verdadeiro. Então, a gente tem o desenvolvimento do nosso querer. Então, a gente desenvolveu o nosso pensar, o nosso sentir, e agora a gente desenvolve o nosso querer, né, pelo sistema metabólico. Então, as vísceras, os membros de mobilização, né, tem muita energia nessa época, né, da vida, a gente tem muita energia. E o palco da vida são os amigos. Aqui a gente desenvolve o senso crítico, ou, como os pais falam, a rebeldia, tem o idealismo, né, os ídolos. Nessa fase, todas essas imagens, elas são muito importantes para esse senso crítico. Aqui, o que a gente tinha por simpatia e antipatia, a gente começa a admirar e rejeitar, porque o senso crítico, ele entra nessa questão do que eu admiro, quem eu admiro, e quem eu rejeito, quem eu não quero ser. E entra numa questão que é o nosso grande, o primeiro paradoxo, né, que a gente vive na nossa vida, que a gente começa a buscar uma verdade, né? Quem sou eu, né? Eu quero ser diferente, mas eu também quero ser igual, eu quero fazer parte de um grupo, eu quero pertencer, né? Então, entra muito nesse paradoxo. E por isso, a gente precisa se autoafirmar, né? Muitos jovens, eu falo que usam a liderança pelo tom de voz, né? Para não falar que como é que eles saem por aí, mas é uma forma de autoafirmação. E aqui sim, a gente começa a ter a queda do paraíso. Quem nunca escutou do pai ou da mãe nessa época falando, olha, você tem atitude de criança, mas às vezes você tem atitude de adulto. Quem é você? Então, essa busca, né, desse verdadeiro, dessa verdade,
faz com que o jovem ele entre em contato de que, olha, eu estou indo para o mundo real, né? E entra aqui a crise de identidade, que é a crise de vocação. Aí quem quiser participar, lembrando dessa fase, quem é que não se perguntou em torno aí dos 20, 20 anos, não começou a se questionar sobre isso? Ó, quem sou eu, né? Quem que é essa pessoa? Qual que é a minha vocação? O que eu quero ser quando crescer? Qual profissão que eu quero seguir? Que faculdade que eu quero fazer? Onde eu vou começar a trabalhar? Como as pessoas me veem? Então, muitos questionamentos, eles surgem para a criação da identidade individual nessa época da vida. Né? E aí, a gente entra no outro setênio, no quarto setênio, dos 21 aos 28 anos, que a gente fala que a gente quer buscar o nosso lugar no mundo, né? Tem muita gente aí de 21, 28 anos, gente, aqui que está assistindo? Eu. É. Também. Ó, eu vou falar daqui a pouco, parece, a gente tem outras crises aqui, que elas aparecem depois, vai ter a crise dos 28 anos, calma. Eu tô achando que não, hein, mas tudo bem, vamos lá. Todo mundo. Daí é desejo. Entre os 21 e 28 anos, a gente entra nessa fase que eu falei, que é a fase do verão ali, né? Esse calor, né? Esse querer fazer, né? Ir para o mundo. A imagem que eu trago aqui é do centauro. Quem lembra o que é um centauro? Se quiser abrir o microfone, fica à vontade. Alguém lembra? Que imagem é essa? Centauro é um... Não é aquele da mitologia, não? Isso, é um cavalo com um humano? Um cavalo. Onde é que fica o cavalo? Na parte de cima ou na parte de baixo? Embaixo. Meio homem, meio cavalo. Isso, meio homem, meio cavalo. O cavalo fica embaixo, não fica? O homem fica em cima. Correto. Então, o que acontece? Por que a gente traz essa imagem? Por que eu trago para vocês essa imagem? Porque é uma fase emocional. A gente, ao controle da impulsividade, ele fica muito solto nessa época, né? Então, o nosso querer, nosso pensar, o nosso sentir, ele é humano nessa época. O nosso querer é um querer mais impulsivo, mais animal. Então, a nossa emoção, ela fica acima da razão, né? Dos 21 aos 28 anos. E quem está de verdade nessa época aqui, vai se sentir um pouco assim, tem uma noção de finitude, né? Muito longe, né? Se sente invencível, céu é o limite. Então, grandes conquistas são feitas nessa época, né? Então, sai de casa, vai morar sozinho, vai morar sozinha, vai querer casar, fazer uma viagem, quer explorar, quer experimentar o mundo. Então, a gente aprende nessa fase pela experimentação, pela exploração, vivendo as coisas. É uma fase muito criativa, né? E ela não tem censura, porque como está tudo muito longe, né, a gente se sente tão invencível que a gente pode criar, né, não tem essa preocupação muito grande com o julgamento alheio. E aqui as habilidades técnicas e funcionais, elas estão a todo vapor, né, ao foco na tarefa. A gente fala que aonde tem uma fase da nossa vida onde a gente é um líder técnico, né, então o técnico ele predomina, até porque a gente está em época de universidade, de pós-graduação, estudando. E o sobrenome corporativo e o título em si, o cargo, ele dá muita segurança. Por quê? Porque se o mundo era verdadeiro, a gente tinha lá toda a questão da casa, né? Nessa construção do 0 aos 21 anos, a família, os amigos, a gente precisa colocar isso num outro lugar, né? Então, a organização, a empresa, ela dá um pouco desse lugar onde de cuidado, de aprendizado. Então, é muito importante essa questão do trabalho nessa fase. E aí aparece aqui uma coisa que eu tenho certeza que nunca ninguém aqui passou, uma necessidade de feedback e direcionamento constante, né? O que acham de mim, né? Então, isso é sempre uma pergunta que fica lá atrás, né? Falando, nossa, o que os outros acham de mim? Será que eu estou fazendo isso bem? Será que eu não estou? Será que eu estou acertando? Então, fica sempre ali essa pulguinha atrás da orelha. E a gente entra aqui numa outra crise, que é a crise dos talentos, tá? Que a gente começa a se questionar ali perto dos 27, 28 anos, o que eu faço bem de verdade, né?
Então, eu já experimentei um pouquinho da minha carreira, né? E assim, o que eu realmente gosto de fazer? Daqui para frente, o que eu quero fazer? O que eu realmente quero fazer? Mas eu quero fazer sozinho? Eu quero fazer com alguém? Então, com quem? Onde? Então, começa a se questionar sobre os seus verdadeiros talentos nessa época. E aí, a gente entra num quinto setênio, que é dos 28 aos 35, que aí, né, se a gente estava querendo buscar o nosso lugar no mundo, nessa fase a gente quer conquistar. A gente está no nosso ápice biológico, ápice vital, de vitalidade, tá? Só para lembrar daquelas curvas, né? O emocional também está em desenvolvimento forte. E a gente sai do centauro para ser um cavaleiro, ou seja, eu deixo de ser metade homem, metade cavalo para poder domar esse cavalo, né? Então, a gente entra numa fase racional. Então, a gente tenta controlar as nossas emoções. Então, a razão, ela fica acima da emoção, né? Então, tem uma imagem aqui que muita gente passa por essa fase de pose, assim, de armadura, de arrogância. Eu vou conquistar, eu vou ser isso, eu vou ser aquilo. E vai para o mundo, né? E aí, aqui é onde a gente tem, na curva, né, aquela parte mais profunda, naquela curveira espiritual, que é a realização material. E aqui a gente toma grandes decisões da vida, tá? Entre os 21 e 35 anos. Pode ser que é um pouco antes, algumas pessoas, outras depois, mas quais são essas grandes decisões, né? Vou casar, não vou casar? Vou ficar, não vou ficar no meu emprego, vou me especializar em quê, vou ou não vou ter filho. Então, as grandes decisões, elas são tomadas aqui nessa fase, por isso que a gente precisa tanta razão, né, para poder ter uma análise crítica, entender consequência. Aqui, as habilidades organizativas, elas começam a ser desenvolvidas, porque você tem casa, às vezes você tem outros papéis que você vai assumindo ao longo da vida, então, você tem que se organizar para isso. A gente fala que aqui é a fase do líder gerente, tem foco em processos, né? E é a fase onde a gente acha que a gente tem todas as respostas, né? E no final desse setênio, né, no final dos 35 anos, é que a gente precisa começar a desenvolver a nossa sensibilidade, nossa empatia e a nossa compaixão. Por quê? Porque se a gente não faz isso, aquela linha lá emocional, né, ela começa a ir para um lado da armadura. A gente fica preso nessa imagem aqui, de pose, armado, arrogante. Então, é muito importante esse desenvolvimento da empatia, da sensibilidade, compaixão nessa fase, tá? Se você não desenvolveu até agora, não fique preocupado, dá tempo para desenvolver ainda, tá? E o período que começa a assumir papéis de liderança mais complexos. E aí a gente entra numa outra crise, que é a crise da autenticidade. Nessa crise aqui dos 35 anos, a gente começa a questionar aquelas grandes decisões que foram feitas, às vezes. Tem muita gente que se separa nessa época, ou decide que não vai ter filho, ou decide que vai ter mais um filho, ou decide que vai mudar de tudo, de carreira, de casa, de cidade. Então, existe um lugar aqui de busca de autenticidade do meu eu, né? O que eu já vivi até aqui combina com a minha essência? Tá, mas que essência é essa que eu estou pensando, né? Qual que é a minha essência? Eu me tornei realmente quem eu quis, né? Tati, tá, tudo isso está acontecendo mesmo, acontece mesmo. Eu tenho orgulho de quem eu sou, né? Quais são minhas qualidades e quais são as minhas dificuldades, né? A gente entra no sexto setênio, que é do andarilho, aí a gente sai do cavalo, a gente vai, né, solo para esse mundo. É a fase consciente, né, de si e do mundo. A nossa razão começa a equilibrar com a nossa emoção. A gente começa a desenvolver habilidades sociais porque a gente percebe que não dá para ficar sozinha no mundo. Esse negócio de bater no peito e dou conta de tudo começa a não fazer ressoar tanto. A gente fala que aqui no desenvolvimento da liderança é um líder facilitador, né? Ele tem plena capacidade aqui de liderar nessa época. Por quê? Porque começa a ter um diálogo interno mais intenso e desenvolver autocrítica. Se antes eu ficava preocupado com o que os outros achavam de mim, agora eu me preocupo de fato comigo, né? O que eu quero fazer daqui para frente? A gente chega na metade quase da vida ali, né? Nos 42 anos. Então, eu começo a ter mais perguntas do que respostas. E aí eu começo a olhar a minha história de vida com uma outra perspectiva. E entender quais foram os pontos que eu criei até agora, que eu desenvolvi, que me deram dor e amor. E o que eu quero levar daqui para frente.
E aí a gente entra em contato com os nossos limites, né? Que é o início do nosso declínio físico, ali na fase, 37, 38 anos. Muita gente começa a usar óculos aí nessa época, né? Esse é um bom indicador aí de declínio físico, né? E a gente entra em contato com a nossa finitude. E a gente entende que o saber intelectual, né? Ele foi importante, mas tem um saber emocional que ele é mais importante ainda dessa fase adiante. E o que vem depois, ele vai depender muito de como se viveu até aqui, né? E aí a gente entra numa última crise da nossa vida, que é uma crise existencial. Então, aí começa a se questionar ali na fase dos 40, dos 42 anos, o que vivi até aqui, valeu a pena? Quais são os meus valores? Qual que é o meu propósito, né? Que estilo de vida que eu quero ter daqui para frente? Tem gente que eu vejo que sai comprando moto, sai comprando carro esportivo, fala, não, agora eu quero ficar jovem. Tem gente que vai querer fazer essa escolha, tem gente que não, vai querer se desenvolver de um outro âmbito, numa questão mais de autodesenvolvimento. Quais são os meus limites, né? Porque o meu corpo físico ele não está mais respondendo como antes, né? Qual que é o trabalho que tem significado para mim? Né? O que eu quero fazer daqui para frente? A gente chega no 7º setênio, que é o fazer da nossa fase imaginativa, dos 42 aos 49 anos, que aí a gente começa a pensar em fazer o Kleber começou com um declínio mais rápido, mas fazer o essencial, né? Então, saber fazer escolhas, tem uma consciência mais imaginativa, a gente liberta o nosso pensar. Tem uma sabedoria sobre onde quer colocar energia, né? A gente aprende a delegar mais, a gente desenvolve as pessoas nessa fase. Esse é o ponto de desenvolvimento, né? Habilidades conceituais, desenvolver uma visão de todo. E aqui a gente entra num papel de líder mais servidor, ele está mais a serviço do outro do que de si mesmo. Então, a gente entra naquela linha da curva emocional, no início do ser acima do ter. Tá? Lembra que o ter, se a gente escolhe o ter ali, aquela visão, ela vai no declínio biológico, né? O outro é a ascensão espiritual. E aqui a gente tem uma fase de muita iniciativa, de alta capacidade de realização e uma necessidade de fazer as coisas com mais significado e propósito, né? Então, como eu faço mais escolhas, eu começo a revisitar também o meu ritmo diário, né? O que eu quero desacelerar, o que eu quero cuidar, do meu físico, das minhas emoções, quais valores que eu quero vivenciar na minha vida. A gente entra no 8º setênio, né, o nosso penúltimo setênio aqui, que eu vou falar, dos 49 aos 56, que é essa fase moral inspirativa. Então, né, se eu antes eu fazia o essencial, agora eu só faço o necessário, tá? Então, essa é a ideia. Opa! Eu quero viver meus valores, isso é vital para mim. Né? Então, mais do que desenvolver pessoas, muita gente nessa fase começa a querer ser um guru, né? Ser um mentor, porque ele não desenvolve só as pessoas em volta, outras pessoas no alcance, fora até do alcance dele, ele começa a desenvolver. Fazer perguntas, né? Elas são mais importantes do que impor argumentos. Aí a gente entra aqui no ser acima do ter, né? Segue essa revisão do ritmo diário, renovar, ampliar os vínculos de amizade, a necessidade de ter uma vida financeira mais estável e uma sensação de missão cumprida. Para a gente ir para o nosso último setênio, da nossa fase intuitiva. Cair aqui, dos 56 aos 63, é querer fazer o bem, deixar um legado, né? Então, assim, lembra que eu estou no declínio biológico, eu estou numa fase de ascensão emocional no ser, eu estou numa fase de ascensão espiritual, então deixar um legado é uma forma de evolução, de autenticidade muito, muito interessante. Então, a gente tem uma necessidade aqui de devolver ao mundo o que a gente recebeu dele, né? Aqui é a parte da aposentadoria também para muita gente. Sai da empresa, mas vai empreender iniciativas do bem, que a gente fala, né? A sua nova missão. Eu tenho um colega compartilhando com vocês que entrou nessa fase, foi executivo por muitos e muitos anos, e agora ele começou a estudar a questão das abelhas, ele falou, não, eu vou pegar e eu vou cuidar de abelhas agora, porque vão faltar as abelhas no mundo. Então, ele criou uma nova missão dele. Isso tem muito a ver com essa fase.
empreender com sabedoria, respeitando o seu ritmo, coisa que a gente não faz lá no passado. Um hobby pode virar uma profissão e fortalecer a missão de vida, né? Uma espiritualidade, uma força interior e uma sensação cada vez mais concreta de finitude. E tem o pós-63 anos, né? Então, quando esse estudo foi feito, ele foi feito muito nessa visão, esse desenvolvimento até os 63 anos. Mas a gente fala que hoje, com a longevidade, a gente entra numa fase da luz, que é essa fase invernal, né? A atuação fica mais voltada, quem tem familiar, pais, né, acima dos 63 anos, pode ver que a linguagem muda, né? Começa a ser o nós, uma preocupação mais do coletivo do que do individual, tem mais calma e serenidade, ou se não, escolhe uma inflexibilidade, um amargor, né, pela vida. E aqui, lembra que eu falei lá no primeiro setênio que a gente abre as janelas da alma? Aqui, a gente começa a fechar as nossas janelas da alma, né? Então, a gente começa a ter problemas mais sérios de visão, de audição, do sentido geral, né? E maior tendência ao recolhimento, uma introspecção, um mundo interior, né? Então, tem essa necessidade também nessa fase, né? Que é bem essa fase, inclusive, do ritmo aí das estações do ano. Então, hoje, quando a gente pensa nas organizações, na sociedade no geral, né? Como é que a gente vai trabalhar a expectativa de vida? Eu tenho certeza que muita gente que está aqui não vai querer parar de trabalhar com 63 anos. A gente vai estar em pleno vapor, com vitalidade, com energia, mas com muita coisa querendo colocar ainda no mundo, né? Então, como é que a gente incorpora hoje? Esse é um questionamento das organizações. Pessoas que estão ativas com 60, 70 anos, que regime de trabalho, né? Que ritmo é esse? Vão ser grandes mentores? Tem gente que vai querer voltar a trabalhar com crianças, porque tem aquela conexão que eu expliquei lá no começo, né? Então, como é que vai ser o envelhecimento, né, e o trabalho? Então, só para dar uma visão geral, então, das leis aqui biográficas. E aí, gente, a maturidade, né, eu gosto muito dessa frase, ela não é quando você começa a falar de grandes coisas que ela acontece na nossa vida, é quando você começa a entender as pequenas coisas, né? Então, tem uma diferença, né, entre o falar e o entender, né? E a jornada aqui da vida, eu gosto de trazer essa imagem, ela é como uma respiração, né? A gente se inspira, né, para fortalecer, trocar, aprender aqui internamente, mas a gente troca isso com o mundo, né? A gente inspira movimento, ação, criação, né? Com os outros, com as pessoas, isso é essencial, né? Então, fiquem com essa imagem na cabeça, assim, da jornada da vida. A gente inspira e expira a todo momento. E como é que eu faço esse trabalho de respiração? Esse trabalho de respiração eu faço a partir da minha autoconsciência, né? E como é que eu desenvolvo a autoconsciência? Então, eu trouxe para vocês aqui uma visão muito bacana da Tasha Eurich, que é uma psicóloga organizacional, ela trabalha na Harvard Business Review, ela tem um centro de desenvolvimento de autoconsciência, e ela escreveu um livro sobre isso recente, e ela traz essa visão dentro das organizações muito bacana. E olha só o que ela fala, né, sobre a autoconsciência no âmbito organizacional. Na pesquisa dela, ela encontrou esse dado aqui, que existem 2 tipos de pessoas em relação à autoconsciência. Porque se eu pergunto aqui, você é autoconsciente? Todo mundo vai falar que sim, né? Mas ela encontrou 2 tipos. Aqueles que acham que são conscientes e aqueles que de fato o são. Então, na pesquisa dela, de 90% a 95% dos líderes questionados sobre a autoconsciência se diziam ser autoconscientes, quando, na verdade, apenas 10% a 15% eram, né? Então, olha só como a nossa percepção, ela fica distante, muitas vezes, da realidade, né? E a Tasha, ela vai trazer 2 visões de autoconsciência. Primeiro, uma autoconsciência interna, ou seja, né? E isso está lá no inspirar, né? Então, eu sei quem sou, né? Eu olho a minha história de vida, eu conecto os pontos, eu entendo as escolhas que eu fiz, eu percebo meus sentimentos, meus valores, as minhas necessidades, e eu cultivo a minha escuta interna, né? Então, eu vou para esse lugar autêntico, né? Onde eu me escuto e coloco no mundo aquela pessoa que eu sou de fato. E tem uma autoconsciência externa, né? Eu sei qual é a percepção que os outros têm de mim. E eu busco, né, uma ferramenta que é importante que ela traz,
é busca de feedback constante. E eu vou falar para vocês que feedback, gente, não é feedback dentro da organização, não, só do processo de avaliação, né, que a gente tem muitas vezes. Feedback é a troca que a gente tem diária com a nossa família, com os nossos colegas, é o que eu escuto de percepção do outro sobre mim, tá? E ela traz uma matriz muito bacana, que eu quero compartilhar com vocês. Então, ela vai falar sobre autoconsciência externa baixa e autoconsciência externa alta, autoconsciência interna baixa e autoconsciência interna alta. O que acontece? Ela define aqui buscadores, que eu gosto às vezes de falar que são mais perdidos aqui, tá bom? Eu tenho autoconsciência interna baixa, ou seja, eu não cultivo a minha escuta interna, eu não conheço meus valores, as minhas necessidades, eu não olho a minha história de vida, a minha biografia, mas eu também não busco feedback, eu não busco esse apoio externo para ampliar o meu repertório e a minha percepção. Então, o que acontece? Essas pessoas que são chamadas de buscadores, eles não sabem quem são, o que sentem, nem como a equipe os enxerga, né? Como resultado, pode se sentir presos ou frustrados com seu desempenho, com seus relacionamentos. Um outro nível que ela traz é do introspectivo. O introspectivo aqui não tem nada a ver com introversão e extroversão, tá? De ser mais tímido ou de ser uma pessoa mais extrovertida, não é isso. Introspectivo é a autoconsciência interna alta, ou seja, eu faço muita autoanálise, eu me questiono muito, mas eu busco pouca informação externa. Então, o introspectivo, eles sabem claramente quem são e o que sentem, mas não buscam feedback de outros. Isso pode limitar seu sucesso e seus relacionamentos. Por isso que ela trouxe aquela visão de 90% a 95% das pessoas, elas acham que elas têm autoconsciência boa. Tem muita gente introspectiva, faz muita autoanálise, mas pouco busca externa. Depois, tem o agradador. Quem é o agradador? Eles são pessoas que buscam muito referencial externo e pouco interno. Então, eles podem ser tão focados em aparecer de certa maneira para os outros, né, que acabam perdendo de fato o que importa para eles. Então, eu estou mais preocupada em agradar o outro do que atender às minhas necessidades. Então, tende a fazer escolhas que não estão alinhadas com o seu sucesso e nem com seus valores, né? Então, tem essa busca interna, né, de entendimento de valores e necessidades, ela é bem importante. E, por último, a autoconsciência consciente, de fato, que são as pessoas que sabem quem são, que sentem, valorizam os feedbacks recebidos. É nesse lugar que os líderes colhem os benefícios da autoconsciência, né? Não só os líderes, mas qualquer pessoa. E como é que a gente faz isso, gente? A gente faz isso investindo em autoconhecimento e feedback, né? Então, para a gente saber como é que a gente está, né? Se eu sou um agradador, se eu estou mais introspectivo, se eu estou mais consciente, é alinhar a minha visão interna com a percepção externa. E a gente faz isso por esse movimento constante, tá? Ao longo da vida, de autoconhecimento e de feedback. E aí eu quero encerrar aqui, gente, trazendo essa frase do Mark Strand, que é um filósofo e um poeta, um poeta americano, que ele fala que o futuro está sempre começando agora. Então, assim, essa história de, ai, gente, agora não deu mais, perdi, não. O futuro, ele sempre está começando, a gente sempre tem a chance da gente olhar, entender como é que está, o que a gente quer reparar, no que a gente quer se desenvolver, né? E para fechar, para consolidar, né, de tudo isso que eu falei para vocês, então a gente tem uma vida, né? Existe uma vida, essa coisa profissional, pessoal, é uma vida, e cada um aqui tem uma biografia única. A gente tem padrões parecidos, mas a gente tem uma biografia única. A carreira é uma escolha pessoal e pertence ao indivíduo, né? Então a gente é responsável pela nossa escolha e pela nossa carreira. Aí o convite que fica é olhar para a sua história de vida, né? O que te conecta para esse momento presente, para o lugar onde você está agora, né? E a possibilidade de expansão e criação de um futuro que depende muito dessa autoconsciência, do autoconhecimento e dessa troca constante com o mundo externo. E que a percepção de pessoas próximas te ajudam a traçar um futuro desejado. E aí eu deixo aqui aberto, vou até parar de compartilhar, do que a gente conversa aqui hoje, né? Do que ficou vivo, né? Se alguém ficou com alguma curiosidade, se teve alguma coisa que foi novidade, se tem perguntas e tudo mais. E deixar aqui. A gente já está em cima, hein? 4 minutos para terminar.
Bom, Michele, já que ninguém falou nada, queria fazer um comentário. Primeiro, parabéns pela palestra, muito legal. Comigo, minha experiência pessoal, é interessante que praticamente em todas as viradas de setênio, ou muito próximo delas, eu tive algum evento muito relevante na minha vida. Desde mudança de emprego, casamento, coisas do gênero, até acidente, coisas, enfim, é muito interessante como parece que as grandes mudanças e transformações, elas se canalizam para esses momentos de mudança de setênio. E olhando para trás, todo o setênio que eu tive, desde que do 21 em diante, sempre tive uma situação como essa. Muito legal, né? Conta, eu também, se eu olho para a minha vida, é isso mesmo, essas crises, né, elas não são à toa, né? O que elas trazem para a gente, né? Que aprendizados, o que a gente quer levar ou deixar, né? São grandes reflexões. Obrigada, Michel. Eu acho que fica essa mensagem positiva, porque quando a gente está entrando no meio da crise, é muito difícil ver o final ou enxergar um sentido ao porquê de todo esse sofrimento, porque crise costuma vir junto com sofrimento. Então, acho que uma mensagem que fica muito positiva, muito propositiva, é que tudo tem um propósito, que uma hora essas nuvens passam, essa crise estabiliza e alguma coisa nova vem a surgir. E que faz parte da vida, né? Eu acho que isso que é o mais importante, né? Elas fazem parte da vida, né? Elas trazem questionamentos que mobilizam a gente para algum lugar. Eu vou deixar aqui no chat, gente, um link para uma avaliação, uma autoavaliação de autopercepção, com base em forças de caráter, que a gente chama, isso é dentro da psicologia positiva, que vai olhar potencialidades, né? Falei lá de potencialidades para a gente olhar o nosso lado luz, né? Olhar a nossa vida, entender o que a gente tem de bom. E aí fica um convite para quem tiver mais interesse, faz essa avaliação, vê onde estão as suas forças, a sua essência, entende o quanto que você utilizou ela ao longo da sua vida e o quanto que você utiliza ela também na escolha da sua carreira e no seu dia a dia, né? Isso potencializa muito a nossa visão sobre a gente e sobre esse futuro que a gente quer construir, sobre que carreira que eu quero ter, aonde que eu quero chegar. Tudo bem? Sim, sim. Eu queria aproveitar para colocar aqui, Michele, você me ouve bem? Sou sim, Carlos. Sobre a parte dos setênios, né? Você estava até comentando, e no meu, se eu não estou errado, acho que eu estou no quarto, estou com 26 anos, e eu estou passando realmente por uma transição de responsabilidade, de cargo, então, quando você estava falando, eu falei, meu Deus, dá aqui um abraço, porque eu estou passando pela mesma coisa. Que bom saber, né, que tem mais gente Não, então passando por isso, né? é bom fazer uma autorreflexão sobre até os próximos passos que eu vou executar. Então, foi bom fazer um overview de como que a gente se sente numa situação dessa. Então tipo, tô vendo que você acabou de me provar que realmente faz parte do ciclo da vida, esses pequenos estresses que a gente está passando agora, principalmente quando a gente está mudando de cargo ou está assumindo alguma outra função diferente. Exato. Mas, assim, fica meus parabéns aqui, muito interessante, viu? Obrigada, Carlos. Obrigada pela contribuição. Por nada. Aproveito o gancho da fala do Carlos e puxo também um pouco todo o conteúdo que a Michele trouxe hoje aqui para nós, colocando no marco que a gente está, certo? Estamos em um talk corporativo onde todos nós somos colaboradores, funcionários de uma empresa, que estamos em diferentes setênios de nossa vida e que estamos também em diferentes degraus dessa famosa pirâmide hierárquica nas organizações, certo? Então, acho interessante essa reflexão de fazer essa construção em paralela dos diferentes degraus das hierarquias e dos diferentes momentos de cada um dos setênios, e trazer também um pouco essa própria fala do Carlos. Podemos usar, por que não, esses setênios como um ponto de apoio para construirmos essas viradas dentro de nossa trilha de carreira, e também entender um pouco como nos preparar em base a esses setênios para tentar
construir de uma forma mais consciente, como foi trazido no finalzinho da palestra, essas mudanças de degrau nas nossas carreiras, nas nossas trilhas profissionais. Acho que o conteúdo amarra muito bem com esse propósito. Aí eu te agradeço, Michele, em conseguir trazer esse ponto de encontro entre esses dois conceitos, entre o que é trilha ou carreira profissional, que todos nós estamos na mesma empresa, e, por outro lado, esse background, esse marco da proposta conceitual da antroposofia. Só, assim, exercícios que se alguém quiser fazer. Descreve você sozinho, as suas características, as suas potencialidades, as suas questões hoje de carreira, e compartilha isso com quem você confia dentro da organização, traz isso para alguém que você se sente próximo. Troquem, tá, gente? Não fiquem sozinhos, não caiam na introspecção ali da autoconsciência, vão para o lugar da luz ali da consciência. Troquem, peçam feedback, olhem para si, mas também busquem a percepção do outro. É isso que faz a gente se desenvolver e crescer na vida. A gente não está sozinho, né? Então a gente precisa, a gente está em grupo, vocês estão em grupo, vocês estão dentro das áreas de negócio, mas fazem parte de um todo. Então busquem ativamente essa troca, tá? Isso é para o desenvolvimento da vida. Tudo bem? O pessoal, são as 3:03. Eu não sei se tem alguma questão, alguma pergunta, alguma outra colocação que vocês queiram fazer, porque senão eu vou pedir para vocês abrirem as câmeras, abrir os microfones e fazer um barulho de agradecimento aqui para a Michele pelo tempo que tem compartilhado conosco. Abrimos câmeras e microfones, pessoal. Muito obrigado, Michele. Muito obrigado, Michele. Muito obrigado. Parabéns, Michele. Obrigado. Pessoal, bom restinho de tarde. Abraço. Muito obrigada. Tchau, gente. Final de serviço. Abraço.